Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estão no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que na verdade toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então o Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, né? Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer, né? Basicamente é isso. Tanto é que, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, então vocês saberão que há julgamento. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, né? Começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estão no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que na verdade toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava.
ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então, Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim, os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram-se de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho, chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, né? Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer, né? Basicamente é isso. Tanto é que, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, então vocês saberão que há julgamento. Bom, fico por aqui então, no próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, né? Começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que, na verdade, toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então, Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou.
Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim, os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram-se de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho, chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, né? Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus, e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer. Basicamente é isso. Tanto é que, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Bom, fico por aqui então, no próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, né? Começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estão no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que, na verdade, toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então Jó respondeu, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim, os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram-se de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho, chamo o meu servo, mas
ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço, todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim, não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem como Deus o faz, nunca irão saciar-se da minha carne, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem detalhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, né? Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer, né? Basicamente é isso. Tanto é que, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Bom, fico por aqui então, no próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, né? Começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estão no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que, na verdade, toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então o Jó respondeu, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço, todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim, não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem como Deus o faz, nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem detalhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem,
vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, né? Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer, né? Basicamente é isso. Tanto é que, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Bom, fico por aqui então, no próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, né? Começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estão no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que, na verdade, toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então, Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim, os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram-se de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho, chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço, todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim, não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem como Deus o faz, nunca irão saciar-se da minha carne, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, né? Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer, né? Basicamente é isso. Tanto é que, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, então vocês saberão que há julgamento. Bom,
fico por aqui então. No próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó, dizendo que, na verdade, toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então o Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Chamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Esse capítulo realmente ele é muito bonito, Claro, tem toda a resposta de Jó aqui, mostrando então que na verdade ele está sendo perseguido por Deus e que no final das contas ele vai conseguir sair dessa situação e ainda verá Deus, mas isso depois que ele morrer, Basicamente é isso, tanto é que e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, então vocês saberão que há julgamento. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo, capítulo 20 do livro de Jó. Meu objetivo, como já disse por aqui, é gravar capítulo a capítulo, livro a livro da Bíblia, e eu já fiz isso para diversos livros do início de Gênesis, começando de Gênesis até Apocalipse. Valeu! Meu objetivo por aqui nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo, vídeo a vídeo de todos os livros, e eu já consegui concluir os seguintes livros, capítulo a capítulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. E no vídeo de hoje, então, capítulo 19 do livro de Jó, que trata da resposta de Jó a um dos seus amigos, Bildade, que no final do capítulo 18 chega à conclusão, então deixa no ar a Jó,
dizendo que, na verdade, toda a situação que Jó estava passando é porque ele simplesmente não conhece a Deus. É como se ele quisesse dizer isso. Então vamos ver qual é a resposta que Jó tem para o seu amigo Bildade. Lembrando que Jó, com todo esse sofrimento, o livro todo mostra toda essa saga, essa situação que Jó passava. Ele tem 3 amigos que aparecem inicialmente, que vêm consolá-lo e ficam com ele ali. Então, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar. E no vídeo de hoje, então, a resposta ao seu amigo Bildade. Então, Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, se não se envergonham de